Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Queridos e amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, hoje, quarto domingo do Evangelista São Lucas, e também a Igreja lembra do sétimo Concílio Ecumênico, 787, em Nicéia, concílio que prevaleceu, que atestou, que fortificou a veneração aos sagrados ícones em nossa igreja, que lutou contra os iconoclastas, aqueles que destruíam as imagens, aqueles que diziam que era pecado venerar as santas imagens. E a igreja nesse concílio atestou que não. Nós não adoramos imagem, nós só adoramos a Deus, mas nós veneramos as santas imagens dos santos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da Virgem Maria. Muitos que vêm à Igreja Ortodoxa, advêm da Igreja Católica Romana, não tem tanto problema assim com as imagens, mas os que vêm do protestantismo às vezes ainda tem isso arraigado muito forte dentro deles e ficam com medo de venerar os santos ícones, porque ele lhes é ensinado lá em Êxodo 20, nos mandamentos de Deus, que não se pode adorar a imagem, e por isso vocês não podem construir imagem. E estão certos. Mas o que é a idolatria? A idolatria é quando eu coloco algo no lugar de Deus. Todas as vezes que eu retiro Deus e coloco algo no lugar, isso é uma idolatria. Então pode ser tanto a imagem, pode ser minha esposa, pode ser meus filhos, pode ser meu trabalho, pode ser minha preguiça, pode ser o dinheiro, pode ser meu corpo. Uma série de coisas eu posso colocar no lugar de Deus. Isso é uma idolatria. Padre, mas está escrito lá que não pode fazer imagem. Para aqueles que estudam a Bíblia de verdade, com o coração sincero, nós vamos ver que Deus pediu para Moisés fazer imagem de anjos. Alguém aqui se lembra, né, de memória, quando nós vemos a imagem da arca? O que tem em cima da arca? 2 querubins. Então Deus não pode se desdizer. Quando nós vemos sobre a construção do templo, Deus pediu para fazer anjos para colocar no templo. O que está acontecendo? Simples. Deus falou isso para Moisés, que não poderia se construir imagens, principalmente das coisas divinas, daquilo que o homem ainda não tinha experimentado. Nós lemos lá em Gênesis 18 que os anjos visitaram Abraão, Sara. Então o ser humano já tinha a capacidade, já tinha as condições de entender o que eram os anjos. Já tinham visto. Por isso Deus fala para construir os querubins, os anjos do templo, porque o ser humano, nós já tínhamos esse contato com os seres celestes. São João Damasceno, em sua defesa da ortodoxia, escreve: nós podemos sim fazer ícone, porque Deus se revelou ao homem em Jesus Cristo. Até então a humanidade não tinha contemplado o rosto de Deus, mas quando Cristo, o Deus homem, se encarnou, o Verbo de Deus se fez carne no seio da Virgem Maria, o homem teve a capacidade de contemplar a face de Deus. Então,
Não tem nenhum problema que nós tenhamos imagem. Nós a veneramos, nós não adoramos. Adoramos apenas o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a igreja nos apresenta esse evangelho maravilhoso. O semeador saiu a semear. São 4 tipos de terreno. Primeiro cai à beira do caminho. Segundo são as pedras. Terceiro entre os espinhos. E o quarto, terra boa. Se você falar isso com um produtor hoje, ele vai falar: isso é muito desperdício de semente. Não tem condição de jogar o tanque de semente fora assim. Mas essa é a misericórdia de Deus. A semente é lançada. A semente é jogada. Quem tem a disposição de querer trabalhar nessa terra do coração, dará fruto. Isso é até um pouco frustrante para a igreja. Porque quando Jesus conta essa parábola, ele nos diz que muitas pessoas virão para a igreja, mas nem todas ficarão. Nem todas ficarão. Isso é um pouco triste. Vocês que estão aqui, tem 3 possibilidades. Porque vocês estão aqui todo domingo, então vocês já não são igual aquela semente que caiu na beira do caminho. E o demônio veio e arrancou. Vocês estão conseguindo perseverar, domingo após domingo na igreja, ouvindo, tentando e buscando. Mas ainda restou 3 terrenos. O primeiro terreno é onde a palavra cai e ela não consegue ter profundidade, porque não tem umidade. Eu acho que só eu vindo para a igreja já está bom demais no domingo, padre. Não preciso fazer mais nada, eu não preciso rezar, eu não preciso me confessar, eu não preciso querer uma mudança de vida, então eu quero ficar ali sem raízes, quero ficar na superfície. Mas o que vai acontecer com essa planta? Ela vai secar. E nós vamos morrer. Porque nós só temos vida em Cristo. Só temos vida nele, não temos vida fora dele. Muitos já passaram por aqui, nesse breve instante que eu estou aqui na paróquia, e muitos chegam, muita alegria: nossa, a ortodoxia é linda, a divina liturgia é bonita demais, padre, não sei o quê. Quando começam as coisas a dar uma apertadinha, espirram, vão embora. Outros começam a mergulhar, começam a querer viver a ortodoxia, começam a querer viver as coisas da igreja, começam a querer mergulhar em Cristo e começam a se desenvolver. E é lindo ver o desenvolvimento dos filhos da igreja, é maravilhoso. Mas aí começa a vir os espinhos, as preocupações, preocupação com dinheiro, preocupação em levar uma vida de santidade. Falava com um filho espiritual meu: padre, é difícil demais, parece que nós vivemos fora de outra realidade totalmente diferente. Parece que nós queremos uma coisa e o mundo quer outra. Sim, vocês querem uma coisa e o mundo quer outra. Quando chega no trabalho, vão conversar com as pessoas, parece que nós estamos num mundo totalmente diferente e distinto. Não vemos ninguém falar de Cristo, é só conversas indecentes, uns querendo triturar o outro no trabalho. Ninguém tem amor com mais ninguém. Quando chega na família não está muito diferente também. Parece que nós somos como peixe fora d'água. E esses espinhos começam a nos ferir, começam a nos machucar, começam a nos colocar para baixo. Mas assim como a planta cresce, ela tem que crescer para baixo também. Tem que criar raízes. Se nós não criamos raízes, nós não desenvolvemos. Eu tenho que fazer o que cabe a mim. Quando nós jogamos uma semente, é um ato de fé. Por que ato de fé? Você jogou ela lá, tampou,
Você tem que só jogar água. Você não sabe se ela está se desenvolvendo, se ela está crescendo, se está criando raiz ou não. É fé. Semente, quem planta, são pessoas de fé. Você só joga água e espera que o calor do sol faça com que essa planta germine e cresça. Mas é fé. Na nossa vida espiritual, na nossa vida na igreja, não é diferente. Eu tenho que fazer aquilo que cabe a mim. Eu tenho que fazer as coisas que cabem a mim e deixe que Deus faça as que cabe a Ele. Eu tenho que vir na igreja, eu tenho que buscar a minha vida de oração, eu tenho que ler a palavra. Jesus disse, a semente é a palavra. Como que eu vou alimentar da palavra se eu nem pego na Bíblia? Antigamente tinha muito isso, as pessoas abriam a Bíblia no Salmo 90 e deixavam ele lá. Você chegava na casa da pessoa, estava aquela folha amarelinha, cheia de poeira. Eu falei, criatura, só esse Salmo 90 aí não vai resolver nada para a sua vida, não. Você tem que abrir, tem que ler, tem que mergulhar, tem que degustar a palavra, tem que ruminar a palavra. Se nós lêssemos um único versículo e vivesse ele com toda a nossa intensidade, nós já teríamos o céu como garantia. Se eu lesse um versículo, amar a Deus sobre todas as coisas, imagine você viver nesse versículo. Já faríamos um bem grandioso para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos. E o quarto terreno é aquele que cresce, que dá fruto, que é viçoso. O fruto não serve para si próprio. O fruto serve para alimentar as outras pessoas. Mas se nós não mergulharmos, se nós não tivermos as raízes firmes, se não tivermos num solo bom, se não formos cuidados, jogando água, se o sol não brilhar, se não formos podados. Quem aqui é do Líbano sabe, tem a época certinha para fazer a poda das uvas, das parreiras, da Grécia. Se não podar ela na época certa, as uvas não prestam. E dá dó. Vai matar a planta, gente. Não, isso é para o bem dela. Quanto mais você poda ela na época certa, do jeito certo, mais os frutos vêm forte. Quanto mais Deus se ocupa em nos corrigir, em acertar a nossa vida, mais nós seremos fortes. Às vezes nós começamos a nossa vida na igreja com muita dificuldade, começamos a rezar, começamos a buscar, começamos a ler a palavra, começamos a desejar ser cristão de verdade e as coisas começam a dar uma apertada. Temos que aceitar também a correção que Deus nos dá. Assim nós cresceremos mais fortes, os nossos frutos serão mais viçosos. E assim nós poderemos alimentar aos outros também. Mudando a nossa vida, nós fazemos um bem danado para os outros, não somente para nós. Queridos e amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, não deixem que as dificuldades dessa vida, que esses espinhos, sufoquem vocês. Tenham a coragem de quebrar tudo isso. Uma planta busca uma coisa, o sol. Esse sol é nosso Senhor Jesus Cristo. Sem o sol para fazer a sua fotossíntese, uma planta morre. Porque sem energia, ela morre. Assim somos nós. Busquemos o sol, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa nos alimentar, cuidar de nós, e nós possamos nos desenvolver como verdadeiros cristãos, possamos crescer como pessoas que desejam do fundo da alma servir, amar e fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li ontem uma homilia de São Gregório Palamas, e ele dizia que na igreja existem 3 tipos de pessoas. Existem os escravos, que ainda estão presos às suas paixões, estão atados ainda a muitas coisas do mundo e não conseguem se libertar. Existem os trabalhadores que trabalham
se esforçam para fazer a vontade de Deus, mas ainda estão preocupados com o pagamento. É isso que os funcionários fazem, é isso que os trabalhadores fazem. Fazem o trabalho, mas estão preocupados com o pagamento. Às vezes nós fazemos as coisas da igreja porque eu quero o céu, eu quero ser de Deus, eu quero o céu, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero tudo, então eu vou fazer então tudo bonitinho. Isso é um funcionário. E existem os filhos que faz a vontade de Deus simplesmente porque ama Ele e já não tem mais nada nesse mundo que os prenda, que os agarre. Entendem que fazer a vontade de Deus como um filho é a melhor coisa do mundo. Lutem, queridos e amados irmãos, deixem ser fecundados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Cresçam, se desenvolvam e deem frutos. E que os frutos que nós dermos permaneça por toda a eternidade. Amém.